então fica atento aí com lápis, com uma caneta. Vamos lá. Esse assunto aqui não vai ter mesmo no Ensino Médio do Brasil, eu nunca vi ninguém passar, apesar de eu ter um livro que é de Ensino Médio do Brasil e tem. Mas vamos aos poucos, vamos aos poucos. Considera as funções G de domínio R definida por... Beleza, tu me mandou só isso. Tá faltando a pergunta. Ah, não. Eu mandei depois a pergunta. Tá ali, verdade. Eu mandei ela completa, são três tópicos dessa. Eu sou um viajão. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Tu mora onde aqui em Portugal? Caldas da Rainha, perto de Lisboa, 70 quilômetros, não é tão longe. Não, pertinho. Eu tô morando em Braga. Eu achei meio longa a viagem de Braga pra cá. Vai de trem, né? Coisa que não tem lá no Brasil. Não daria pra ser tão rápido. Considera as funções blá blá blá. É que eu cheguei faz 2 semanas, né? Determina o valor de B de modo que a função G. O que será? Não sei. Daí não tem mais. Acho que faltou o resto da pergunta, tá? Ai. Deixa eu achar. Não tem. Tem uma outra 8 aqui, mas não é a mesma 8. Tipo, não é a mesma, né? Diferentes. Uhum. Seja contínua em x igual a menos 2. Tá bom. Seja contínua em x igual a menos 2. Beleza. Pô, quando tu pediu aula lá, tu sabia que eu era brasileiro? Não. Acho que eu li a descrição e falei, eu acho que pode ser, mas eu não tinha certeza. Daí quando eu comecei a falar igual português no WhatsApp, não deu pra fingir assim que eu sou de Portugal? Não deu. Ah, Aqui que droga. Uma hora você consegue. Que pena. Beleza. Então tá, coloquei aqui. Vamos começar então. Determina o valor de B de modo que a função G seja contínua em x igual a menos 2. Então, primeiro, o que é ser contínua, né? Na prática, visualmente é melhor de entender. Por quê? Porque se tu reparares bem, tu tens aqui, ó, duas funções, então, duas equações. A tua função, ela é descrita por duas equações. Então, ela poderia ser, por exemplo, um negócio assim, ó. Veja, são duas coisas com comportamentos completamente diferentes, né? Uhum. O que vai ser o caso aqui. Esse negócio tem um comportamento, esse aqui vai ter outro comportamento. Tudo bem, não tem problema. Tem função que é assim mesmo. Mas, elas poderiam ser assim também, ó. Daí tu repara que nesse caso, tem um gap aqui, né? Tem um buraco. As equações, elas não estão conectadas, os gráficos não estão juntos. Então, nesse caso aqui, a gente repara que a função não é contínua, beleza? Uhum. Porque tem um buraco. Para ser contínua, ela devia ser uma coisa só. Apesar de ser torta, né? Ela teria que ser uma coisa só. Tá bom? Sim. Beleza. Então, tendo em vista isso, tá explicado. Agora, como é que a gente faz a conta para provar isso, né? Com gráfico não vai dar certo, a gente tem que fazer uma conta. Bem, para ser contínua, a função ela tem 3 regras. Vamos anotar as regras aí. Vou escrever aqui. Regra 1. A função, ou melhor dizendo, quando vamos avaliar a continuidade de função um ponto, temos que avaliar 3 regras. Primeira, a função deve ser definida no ponto. Então ela tem que existir naquele ponto. Às vezes tem função que não existe em determinados pontos. Por exemplo, quando divide por zero, né? Não pode dividir por zero. Então a função não existe no valor em que ocorre a divisão por zero. Coisas que acontecem na matemática naturalmente, assim, não é cálculo, tá? Né? Se tu, por exemplo, colocar agora na tua calculadora aí 1 dividido por zero, a calculadora explode, não sei se você sabe, porque não pode dividir por zero. Então, quando tu tiveres uma função que permita isso, né, tu não pode colocar esse valor que causa essa indeterminação. Muito bem. Próxima regra. O limite no ponto deve existir. E aí, o professor já falou de limite para ti? Aqui, eles não falaram, porque, tipo, eles já aprenderam, devia ter aprendido no, seja o segundo ano do Brasil. Então, eles começaram. Eu fui assistir alguns vídeos aulas sobre limite, e todos eles têm limite quando tende para menos 2, ou tende para algum assim. Até que eu entendi, mas aqui eles estão fazendo, quando eles fazem cálculo com limite, não tem nenhuma tendência. Uhum. E Entendi tua dúvida. Mais infinito, zero, menos infinito. Os casos que tu tava vendo
Resolução de limite, aqui já é outro caso, é usar limite para estudar a continuidade, daí tu tem que fazer uma interpretação diferente. Mas sim, né, aqui em Portugal é treta porque eles não costumam voltar aos conteúdos antigos, né, não tem como. Sim. Até por isso que mesmo os portugueses gostam bastante de ter aula comigo, porque eu volto mesmo e vou explicando os detalhes do detalhe que eles precisam, enquanto os professores daqui não tem como. Beleza. A função deve ser definida no ponto, o limite no ponto deve existir e finalmente, né, veja, como tu viu lá nos vídeos do YouTube, o limite tem uma resposta, né, é uma continha que tem uma resposta. Então, o terceiro é o seguinte, o valor da função no ponto deve ser igual ao limite. Essas são as 3 regras. Então, além de a função existir no ponto e o limite ser definido, os 2 valores têm que ser o mesmo. Porque isso vai dar, nesse primeiro caso aqui, tu vai ter um valor, né? Sei lá, vai dar um valor aí. O limite tem que dar o mesmo valor para que seja contínuo. Beleza. Então agora vamos avaliar aqui, né, o que está rolando. Veja, novamente, né? Isso aqui dá um gráfico, isso aqui dá outro, e a gente quer descobrir qual é o B que vai fazer os dois ficarem conectados para que haja continuidade. Para encontrar isso, tem que passar nessas 3 regras. Então, vamos observar a primeira regra. A função deve ser definida no ponto. Bem, qual é o ponto? Começa aí, né? Tá falando de continuidade? Continuidade é sempre em relação ao ponto. O ponto x menos 2. Ok? Aqui a gente está estudando em x menos 2. Então, nas tuas contas lá, o teu limite iria para x menos 2. Vai, né? A gente vai fazer a conta aqui. Beleza, então o ponto que a gente está estudando é isso. A função é definida em x menos 2? Se eu olhar aqui para as definições, eu vejo que ela é. Porque aqui está escrito assim, ó, se x menor ou igual a menos 2. Sacou? Então ela é definida. Ele está falando, ó, quando o x for igual a menos 2, tu vai usar isso aqui e vai jogar o menos 2 ali. Ele está dizendo isso. Beleza? Então, beleza, passou, ela é definida. Agora, o limite no ponto deve existir. Muito bem. Bem, o que é limite, né? O limite é uma tendência. Então, quando a gente está estudando o limite, a gente tem uma função assim, sei lá, a gente quer saber qual é, por exemplo, o limite quando o x tende a 2 aqui. Então, a gente não quer saber qual é o valor de x igual a 2, mas sim a qual ele tende pela esquerda e pela direita. Tu quer ver os valores se aproximando, né, de um determinado valor específico. Isso é limite, não é o valor no ponto, é uma tendência, tá bom? Até porque, às vezes, tu vai jogar e vai dar uma indeterminação, né? Então, a tendência não apresenta a indeterminação. Tu tens como colocar um fone de ouvido? Porque eu tô me ouvindo, assim, tem um eco estranho. Isso é porque eu tô com fone. Ô, louco, então deve estar alto aí o negócio. Então relaxa. Deve ser loucura da minha cabeça, tô meio maluco já. Então o negócio é o seguinte, olha só, isso é um limite. Então, como tu percebeu, ali tem pela esquerda e pela direita. Portanto, pro limite existir, agora, pro limite existir, né? O valor da tua função tem que ser o mesmo. O valor do limite da tua função tem que ser o mesmo pela esquerda e pela direita do ponto que você está estudando. Então, em outras palavras, para que o limite exista aqui, o x tendendo pela esquerda da f de x vai ter que ser igual ao limite de x tendendo pela direita, tá bom? O menos indica a esquerda e o mais indica a direita. Beleza? Sim, sim. Agora vamos avaliar, né? Porque de modo geral a gente não precisa fazer essa avaliação, mas nesse caso precisa. Porque se tu olhar aqui, ele está te dizendo que pela esquerda é essa equação que vale, porque ó, menor que menos 2, então é pela esquerda. O 1, desculpa. Menos 2, né? Então o menos 2,00001 está na esquerda. Ele é um número menor, né? Então, se tu estiveres pegando esses números que tendem a menos 2, mas são menores que ele, você vai usar essa primeira equação. E se tu estiveres pegando os maiores, né? Ou seja, o menos 1,99999, tu vai pegar essa aqui, beleza? Sim. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui, ó. Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar todo esse negócio e no lugar das funções eu vou trocar quem deve ficar em cada caso, de acordo com a regra do enunciado ali.
ok? O primeiro caso aqui, que é o menor, né? A gente tem que pegar de baixo. Essa. E o caso do maior, x maior que menos 2, a gente pega esse. Beleza? Uhum. Beleza, 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 beleza. Então, o que vai acontecer agora, minha amiga? O que nós temos agora é o seguinte. Temos que fazer o limite. De modo geral, tu viu lá nos vídeos do YouTube, tenho certeza, que o limite é só você colocar o número na função, lembra disso? Sim, Beleza, então vamos no fazer isso. Vertex. Que bom que você viu esses vídeos, cara, isso ajuda bastante. Então vai ficar menos aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar menos 2. Então é menos menos 2 ao quadrado. Cuidado com o sinal, cuidado com a organização aí. Mais b. Porque o b eu não sei quem é. Justamente estou procurando quem é o b para que a função seja contínua. Então, a princípio, não sabemos quem é o b. Só que agora, olha só o problemão que rolou aqui, olha só. Se tu simplesmente jogar aqui o menos 2 no segundo caso, olha só o que vai acontecer. Vai zerar. Vai ficar 0 em cima e 0 embaixo. Então é uma indeterminação. 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma determinação. Se tivesse dado 0 em cima, não teria problema. E se tivesse dado 0 embaixo, também não teria problema. O problema é quando dá 0 sobre 0. Porque a gente não sabe o que é 0 sobre 0. Né? Porque, vamos lá, na escolinha a gente aprende que 0 dividido por qualquer número é 0, lembra? Uhum. E no ensino médio, né, a gente aprende que, na verdade, se tu dividir por 0, dá infinito. Por quê, né? Imagina, se tu dividir... bem, imagina que tu tenha um litro de água, tá? 1 litro de água. E tu vai dividir ele em gotículas de gotículas bem pequenos, né? Então tu consegue imaginar que quanto menor a gotícula, mais gotas tu vai ter, né? Tipo, mais gotículas. Uhum. Quanto menor for o volume da gotícula, mais gotas tu vai ter. Então tende esse volume da gotícula ali a 0. Né? Uma garrafinha bem pequena, imagina assim. Tu vai ter infinitas garrafinhas, né, para colocar esse 1 litro de água. Faz sentido o que eu tô dizendo? Sim, sim, Essa entendi. é a ideia de dividir por 0, tá? Muito bem. Show. Então a gente tem que resolver essa indeterminação primeiro, né? Isso aqui é o tipo de coisa que eu acho que tu viu nos vídeos. Tu consegue resolver isso aí? A indeterminação não. O outro que tá com B eu acho que seria mais fácil do que Com a certeza. Aqui é só indeterminação. somar, né? Aqui não tem muita Sim. conversa. Mas aqui, né, sim, tu tens que fazer uma técnica de limite, tá? E daí vai do teu conhecimento prévio de matemática, né? Essa parte da técnica, aquela não é cálculo exatamente. Ela é uma análise, tá bom? Por exemplo, quando a gente olha para esse carinha aqui de cima, quando a gente olha para esse. Pior que tá feio o carinha aqui. Eu sei resolver, claro, mas é que eu quero pensar de um jeito de ensino secundário para resolver isso aí. Vocês não podem usar L'Hopital. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Para começar, começando aqui, ó, a gente pode observar que esse cara aqui, ele é um binômio da diferença. Então, o que é um binômio da diferença? É quando tu tem uma coisa ao quadrado, menos uma outra coisa ao quadrado. Isso pode ser escrito como... Isso aqui é um produto notável que a gente vê no ensino médio, tá? Sim. Uhum. É isso, tá bom? Então, se tu reparares bem aqui, o x está fazendo o papel de A e o B está fazendo o papel... O B quadrado, né, está fazendo o papel de 4, certo? Sim. Então, o x quadrado faz o papel do A quadrado, o 4 faz o papel de B quadrado. Muito bem, então para o nosso caso, a gente pode identificar os carinhas aqui no produto notável, se liga. Vamos só reparar aqui uma coisa sensacional. 4 não é 2 ao quadrado? Sim. Vai ficar x menos 2 vezes x mais 2 ao quadrado. X Perfeito. mais Isso aí tu sabia? Sim, quando você começou a falar, eu vi que eu já prestei atenção na professora corrigindo uma vez na sala. Ah, pode crer.
Então tá, né? Esse cara em cima. Mas isso vai nos ajudar? Vai. Porque se a gente simplificar a parte de baixo, também vai aparecer x mais 2 na parte de baixo. Né? Se tu deixar o... Aqui no 2x mais 4, né? Se tu deixar o 2 em evidência para fazer o chuveirinho, vai ficar x mais 2, concorda comigo? Aqui, ó. Sim. Se tu faz chuveirinho, 2x mais 4. Voltou ao que estava aqui. Então a gente está dando uma simplificada para conseguir cortar as coisas. Resolver limite normalmente é cortar as coisas, né? Tu deve ter visto isso já bastante. O professor Sim. cortando um monte de coisa. Muito bem. Então tá aí a parte de cima e tá aqui a parte de baixo. E note que tinha outras formas de fazer? Tinha. Mas eu achei que essa era mais direta ao ponto. E note que isso sempre resolve, né? Por quê? Porque na prática, se deu zero, se tu jogou um número e deu zero, significa que esse número é uma raiz. Raízes são os valores que você joga na função e as funções zeram. Tipo a raiz que a gente faz na Bhaskara, né? Que agora tu tá chamando de fórmula resolvente a Bhaskara, né? Nossa, eles chamaram isso uma vez na aula e eu fiquei, nossa, eu fiz o cálculo aqui, mas eu usei Bhaskara. Que fórmula será que eles usaram? Aí depois que eu vi, tá, é Bhaskara, entendi. Pois é, eu vou te falar que eles estão certos, sabe por quê? Porque Bhaskara é um erro. É um erro dos brasileiros chamar de Bhaskara. Porque, na realidade, há muito tempo atrás, no Brasil, tinha um livro de matemática muito famoso entre os professores que foi escrito por um cara chamado Bhaskara. E lá tinha essa fórmula. Só que não foi o Bhaskara que criou a fórmula. Só que estava no livro do cara chamado Bhaskara, entendeu? Daí ficou essa. Sim, Chamamos de sim. Bhaskara. Bizarro, né? BR é treta. BR, cara. Daí a pessoa vai pra fora e se ferra. Sim. Doideira. Beleza. X menos 2 dividido por 2. Beleza. Então, agora que é isso, né, não existe mais a indeterminação. A única coisa que você precisa fazer é colocar o menos 2 ali, pronto. Vai ficar com menos 2 por 2 vai dar menos 2. Menos dois. O limite é menos 2. Então, a gente vai copiar tudo isso aqui. Então, no caso, eu gosto de falar assim, ó, que a indeterminação ela esconde a resposta certa. Né? O 0 sobre 0 está escondendo a resposta certa, que no caso aqui é menos 2. A tendência dessa função ali é menos 2. Agora tu vai terminar a conta, eu não vou falar absolutamente nada, hein? Eu quero que tu encontre qual é o valor do B, sabendo isso aqui, né? Quando tu encontrar para mim, por favor. Quando encontrar, me fala. Eu gostaria que tu batesse uma foto daí e me mostrasse como é que tu faz as contas e escreve como se tu estivesse escrevendo pra prova, tá? Ok. Beleza. Deixa eu conferir, porque. Oi? Quanto é? Tu falou alguma coisa? Não, ainda não. Ah, tá, beleza. Ah, eu encontrei 8, B igual a 8. 8? Sim. Tá certo, mas. Meu Pronto. Deus. Então acabamos de encontrar o acabamos de encontrar o B para que seja contínua. É o 8. Pronto. Então, na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o limite das duas funções no número que ele está mandando, sacou? Uhum. Só isso. Só isso, nada além disso. Aí, ó. Recomendo que você faça uma letrinha um pouco melhor, mas é que você está fazendo na mesa digitalizadora, né? Tem isso também. É no tablet, aí por isso fica meio. Numa próxima aula, até se a gente continuar tendo aulas, né?
Eu acredito que tá no fim do ano letivo, tu não vai querer fechar um pacote. Agora Mas, que tá no início do ano letivo, a gente tá no primeiro período. sério? Putz, Sim, eles começam no final do ano, dessa eu que é não loucura. sabia. Então A tá, gente tá né? no Tomara início, no que, início, no início. tomara que a Vai gente possa fechar um início é o primeiro pacote, período. porque daí o que que acontece, né? Tu tem a opção de fazer ao vivo, assim, no tablet, né? Daí eu poderia ver tu resolvendo e daria uns pitacos aí. Poderia arriscar o teu Ok. erro e tal, fica bem legal. Beleza. Então tá bom, ó, conseguiu resolver uma parte do limite. Agora tu vai resolver o limite todo. Deixa eu pegar a próxima aqui. Mandou para mim. Vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu girar aqui. Beleza. Muito bem. Então a função é mais feia, né? Mas dá para resolver. Novamente, né? Tu tem que fazer. Bem, a primeira eu vou fazer, tá? Calculo o Tá. limite de 2 elevado a. Quer dizer, de 2 pela esquerda, né? Esse 2 menos ali é 2 pela esquerda, a gente fala. Uhum. Ah, daí, como é que vai ficar? Vamos lá, deixa eu pegar a função. Vamos fazer o limite, né? Dela tendendo a 2. Novamente, né? Tu podes reparar que se tu jogares ali o valor, vai dar indeterminação, né? Vai dar determinação de novo. Vai ficar 0/0. Beleza? Aham. Me parece que é isso. É, vai dar 1 aqui, isso mesmo. Então, o que está acontecendo? Tem uma raiz ali, ninguém gosta de raiz, né? Então, o que a gente vai fazer? Não. Eu vou escrever aqui a coisa de um jeito mais bonito, que esse negócio aqui tá parecendo um celular velho. Deixa eu colocar aqui. 4 menos 2x, 1 menos a raiz sétima de menos 3x. Okidoki. Tá, quando a gente tem uma situação como essa, minha amiga, novamente, né, é uma questão de tu conhecer as técnicas, né? Tem muitas técnicas para resolver limite. Como tu me falou que eles veem isso no segundo ano do secundário, pois é, né? Eles provavelmente já viram todas essas Uhum. técnicas aí, né? Daí é complicado mesmo pra ti, porque se eles viram, eles costumam não voltar, né? Meio chato isso. Mas eu te falo aqui, né, qual que é o que que tá rolando. Quando tu tem uma raiz, tu sempre tem que fazer o seguinte, multiplicar pelo conjugado. É isso. Tu vai multiplicar pelo conjugado. O que que é o conjugado? É tu pegar a raiz, né? Ó, só copiei, tá vendo? Copiei eu Sim. aqui e troco o sinal. Por que que a gente faz isso, né? Surge a pergunta. Por causa daquela regra que eu acabei de te mostrar, a regra do binômio da diferença. Porque olha só, veja, vamos chamar o A de o 1 de A. A e essa parada dentro da raiz aqui é B. Então a raiz toda é B. Concorda que aqui tem A menos B e aqui tem A mais B? Sim. Justamente. E as partes de baixo da fração, elas têm que se multiplicar, certo? Sim. Justamente. Então tu vai multiplicar e olha só o que acontece, tu nem vai fazer conta. Tu já sabe que vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Não é mesmo? Sim. Pois é. Então olha só como é que vai ficar agora, sem perder muito Aham. tempo, simplesmente sair da raiz. Concorda comigo? Sim. Aí é bom demais, né? Porque daí tu, pô, não vai precisar perder tempo fazendo conta. Só a parte de cima não tem o que fazer, tá? Tem que só tomar o cuidado aqui de multiplicar mesmo. E pronto. Daí a parte de baixo ali vamos colocar ao quadrado, né? O 1 ao quadrado é o próprio 1. E quando tu coloca uma raiz ao quadrado, a raiz sai, né? Sim. Pois é. Acabou. Agora não vai ter mais indeterminação, te garanto. Beleza, vamos só dar uma bela de uma simplificada aqui. Vai ficar 4 menos 2x que multiplica 1 mais raiz de 7 menos 3x, beleza? E a parte de baixo vai ficar 1 menos 7, mais conhecido como menos 6. Menos 3x. Beleza? Sim. De boa, de boa, de boa, né?
Eu acho que dá para simplificar ainda mais, por incrível que pareça. Isso aqui eu vou fazer de chato, tá? Mas, ó, se tu reparar, aqui dá para deixar o 2 isolado, né? Porque 4 e menos 2 são múltiplos de 2, certo? Sim. Dá para pôr o 2 em evidência. E aqui embaixo dá para pôr o 3 em evidência, porque 6 e 3, né? Mesma tabuada, certo? Sim. Tá bom, ó, vamos aos poucos. Qualquer dúvida, fala, tá? Vou pôr o 2 em evidência, como eu te falei. Então, vai ficar 2 menos x multiplicado aqui pelo cara ali. Eu só tirei o 2 da frente do primeiro parênteses. Sim. E agora eu vou fazer o mesmo ali na parte de baixo. Ao 2. Vou tirar o 3, né? Vou tirar o 3 ali. Então, vai ficar ali na parte de baixo. Então, vai ficar. Vamos tirar o melhor. Vamos tirar o seguinte: vamos tirar menos 3. Porque os dois são negativos, né? Sim. Então, vai ficar 2 mais. Peraí. Pô, que droga. Ficou 2 mais x. Ah, que droga. Pensei que ia cortar, só que em cima ficou menos x e embaixo ficou mais x. Será que eu não perdi nenhum sinal de burro aqui em algum lugar? Não. Acho que não, né, cara? Pô, tô fazendo tão cuidadoso aqui. Queria ter errado, mas não errei. Porque aqui fica 1 menos 7. Ah, não, errei, como eu sou tosco. Só Aqui, ó. Tem o menos aqui, menos com menos dá mais, né? dá mais, sim. Putz, vergonha. Então vai ficar menos aqui. Ah, que bom, né? Que bom que eu errei, porque agora a gente pode cortar. Que é, tá. Percebeu? Sim. Pois pronto, cortado. Daí vai ficar menos 2 terços só do cara de cima. Só dessa partezinha aqui, coisa boa. Agora não tem mais determinação. Sacou? Então, tudo passa por você saber a técnica. A técnica, quando tem raiz somando número, é multiplicar pelo conjugado, tá bom? Ok. Então tá bom, coisas que tu tem que decorar, infelizmente, assim. Né? Sim. Matemática é decorar coisa para sempre. Agora a gente vai jogar 2 no lugar do x. Vai ficar. Bem, tu faz essa conta aí depois. Vai ficar 1 mais 1. Então vai ficar menos 4 terços, tá? Beleza? Aham. Então tá bom, tá aí, ó. Achei já o limite, então, da esquerda até, por sinal, né? Agora, tu tens que estudar a continuidade. Lembra que esse negócio de continuidade foi o que eu acabei de fazer para você, né? Sim. Que era dizer que o limite Sim. pela esquerda era igual ao limite da direita. Então, o que tu vai fazer? Agora que tu já sabe que o limite deu menos 4 terços, né? Pela esquerda deu menos 4 terços, repare que, além disso, a função definida no ponto, aqui, ó, quando x é igual a 2, definida em 2, menos 4 terços também. Então a gente tem grandes possibilidades dessa função ser contínua. A única coisa que falta para ela ser contínua agora, eu acho que tu já sabe o que tu tem que fazer. Calcular o limite desse cara, para x tendendo para 2, e ver se dá menos 4 terços também. Beleza? Sim. Então agora é a tua vez. Joga o valor aí, vê se sai, né? A primeira coisa que sempre tem que fazer é jogar o limite e ver se vai dar uma resposta. Uma resposta real, não uma indeterminação, né? Primeiro verifica isso. Sim. Se der indeterminação, daí tu tem que utilizar alguma técnica, tá? Então começa jogando 2 ali no lugar do x e faz a conta. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Ok. Beleza, jogo 2 ali e vê se dá 0 sobre 0. Se der 0 sobre 0, eu acho que vai dar. Daí tu tenta usar aquelas técnicas lá de produto notável, né? De fatorado a quadrado menos b quadrado igual a mais b vezes a menos b. Mas eu já volto rápido. Ok.
Voltei. Conseguiu resolver a conta? Eu encontrei a indeterminação zero sobre zero de novo. E depois disso não fez mais nada. Não, tô tentando aqui, vendo como eu faço. Beleza, aqui também tem uma técnica especial, tá? E não é a técnica da fatoração, que é o que tu tá tentando. Eu me enganei quando eu falei pra você. Aí eu fui no banheiro e lembrei que é outra técnica. Talvez saísse por fatoração, tá? Mas eu acho que é mais trabalhoso. Tem uma melhor aqui. Que é o seguinte. Quando tu tem um monte de fator solto desse jeito... Não, pera, deu zero sobre zero? Deu. Então não dá pra usar o que eu tava pensando. Eu acho que isso aquilo lá só dá pra usar quando é infinito por infinito. E não tá atendendo a infinito, tá atendendo a 2. Então tem que fatorar mesmo. Caraca, o bagulho é doido, hein? Como é que fatora isso aí? Bem, a questão é, se deu zero, a gente pode ter certeza que é possível fatorar. Daí tu pode estar pensando assim, mas é difícil pensar com o fator. Eu também acho. Então o que que eu faço quando eu não sei o fator? Eu faço uma divisão de polinômios. Sabe dividir polinômios? Não sei. Acho que não. Divisão de polinômio é que nem divisão de número, só que tem letra no meio. Fazer o seguinte, vamos colocar o menos x quadrado na frente, mais 4. Não lembra de ter visto isso na escolinha? Não. Tá. Bem, o negócio é o seguinte. Olha só, tu tem que ter uma convicção. Se deu indeterminação zero sobre zero, significa que as duas funções têm a mesma raiz, tem pelo menos uma mesma raiz. O que que isso significa? Significa que tanto a parte de baixo como a parte de cima, ela pode ser escrita como uma multiplicação
de x menos a raiz vezes um outro polinômio, sacou? Polinômio de grau menor. Por quê? Porque é uma regra da matemática. Tu consegue escrever polinômios como a multiplicação de um outro polinômio pelo x menos uma raiz. Ok? Então essa é a nossa ideia aqui. Por exemplo, quando a gente está fazendo Bhaskara lá, né? Deve estar com saudade de chamar isso aqui de Bhaskara. Então, o que acontece? A gente tem como resposta dessa Bhaskara aqui 2 e 3. Tá bom? 2 e 3. Daí o professor fala pra gente na escola o seguinte, ó, então já que é 2 e 3, tu pode reescrever essa Bhaskara aqui como x menos 2 vezes x menos 3. Isso é uma regra. Tu sempre pode quebrar polinômios como x menos as raízes deles multiplicadas, entendeu? Sim. Então, o que eu quero que tu pense? Tanto de cima quanto o de baixo teria um fator desses aqui, ó, igual. E quando a gente está dividindo os polinômios, esses fatores se cortam naturalmente. Da mesma forma que quando, por exemplo, tu divide 12 por 6, né? É a mesma coisa que tu está dividindo 6 vezes 2 por 6, né? Porque 12 é 6 vezes 2. Sim, Na prática não corta e não sobra 2 como resposta. Então a ideia é essa, entendeu? De sim. cortar sem ver. Porque a gente faz isso aqui sem ver. Isso aqui que eu acabei de fazer, a gente não vê a gente fazendo isso. A gente faz de outro jeito, né? Desse jeito aqui. Dá 2. Mas na prática é aquilo que está acontecendo. Então tá bom, fiz uma analogia bem louca aqui, acho que tu entendeu, né? Por que é legal dividir. Então, surgiu essa situação, divide, tá? Quando tu não sabe fatorar, divide. Pronto, tem segredo. Agora tem que aprender a dividir. Mas é fácil. Tu sempre vai pensar no cara de maior grau. No caso é o menos x ao quadrado. Aí tu tem que pensar o seguinte: qual número, ou qual coisa, na verdade, qual elemento matemático aí, vezes o menos x ao quadrado vai fazer ele ficar igual a x ao cubo. X quadrado, menos x quadrado vezes o que da x ao cubo? Menos x quadrado vezes mais x, mais x, porque vai elevado a uma potência, a mesma base, soma as potências? Soma os E expoentes? só que é menos x, tá? Em vez de x é menos. Ok. Mas a tua ideia tá certa, justamente. Bases iguais na multiplicação, somos expoentes, vai ficar x ao cubo. Muito bem. Então, o que vai rolar aqui? Bem, a gente sempre coloca o sinal trocado. Então, como essa conta deu mais x ao cubo, aqui vem para cá menos x ao cubo. Da mesma forma que vem com o sinal trocado também. 2 vezes 6 é 12, mas a gente coloca menos 12, né? Troca o sinal. Sim. E também trocou o sinal. Beleza. Então, só que o menos x ele não multiplica só esse cara, ele multiplica esse também. Vou fazer colorido, tá? Para que tu entenda de onde está vindo cada Sim. cara aqui. Beleza. Então agora menos x vezes 4 vai ficar menos 4x. Vem para cá mais 4x. Bem, menos x ao cubo com mais x ao cubo zero, né? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar tudo isso. Ou melhor, vai ficar aqui 4x ao quadrado. E esse aqui tem que somar com esse. Né? Porque eles são de mesmo grau, né? Tu só pode somar polinômios que têm o Sim. mesmo grau. Então vai ficar mais x. Então eu tô vendo se isso aí vai ser resolvível ou não. Acho que não vai. Mas pelo menos vai simplificar um pouco. Caraca, o bagulho é doido aqui. Porque é difícil fatorar aquele cara ali de cima mesmo. É difícil. Tava pensando se não tinha outro jeito mais fácil, mas acho que pedir facilidade uma hora dessa tá pedindo demais, né? Bem, novamente a gente tem que se preocupar, né? Qual é o número que multiplicado por menos x ao quadrado dá 4x ao quadrado? Então a gente sabe que é menos 4. Sim. Menos 4 vezes menos x ao quadrado dá mais 4x ao quadrado. Vem pra cá com o sinal trocado. Menos 4 vezes mais 4 dá menos 16. Vem pra cá com o sinal trocado. Mais 16. Então aqui zero. Daí vai sobrar, pô, vai cair o menos 18 lá. Então olha só quem sobrou. Sobrou só o x, esse x aqui, que é o 3. O 13 eu já fiz a conta com esse aqui, né? Poxa, devia ter deixado mais claro isso. E virou isso. Sim. Ok? Beleza. Sim.
E agora, então vai sobrar quem? Esse x não brincou com ninguém, continua aqui. E o menos 18 desce, vai mexer com o 16, né? Vai subtrair, vai ficar x menos 2. Ok? Então olha só que coisa bizarra aconteceu. A gente dividiu, mas não deu um polinômio perfeito, sobrou um resto. Sobrou x menos 2 como resto. Tá bom? Então como é que a gente pode reescrever isso aqui? Eu tô fazendo essa conta para simplificar a nossa vida, né? Não vou complicar não. Então, vai ficar o quê? A divisão deu isso, deu menos x menos 4, só que deu esse resto aqui. Deus. Daí, tal qual quando a gente está fazendo continha de número, quando sobra um resto, o que é um resto, né? Imagina, tu está dividindo R$7 para 3 pessoas. Tá dividindo R$7 para 3 pessoas. Cada uma vai ficar com R$2, só que vai sobrar um, certo? Sim. Então tu estava dividindo R$7 para 3 pessoas, cada uma ficar com 2, mas sobra 1. Agora, se tu quiser dividir esse 1 aqui, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar 1 e dividir para 3 pessoas. Certo? Sim. Então, no caso, né, a divisão aqui, uma forma de tu escrever ela é pegar a resposta, foi o que eu fiz, coloquei ali a resposta, mais o resto, coloquei o resto aqui, ó, dividido pelo denominador, pela parte de baixo. Coloquei ele aqui, tá bom? Isso aqui é a divisão que a gente faz desde a terceira série. Sim. Beleza. Então é isso. Muito bem. Por isso que ficou o denominador ali, por isso que ficou o resto ali em cima, por aí vai. Agora, agora sai, né? Agora sai. Por quê? Porque, beleza, x menos 4, dane-se, né? A questão tá aqui. Se tu simplesmente jogar o 2, lembrando que o limite tende a 2, né? Continua em determinação. Mas, entretanto, isso aqui você já sabe o que é, né? Se tu fatorar. Vai lá, usa a regra lá do a quadrado menos b quadrado lá. Vai ficar o quê? Escrevi. 4 é 2 ao quadrado, certo? É 2, sim. 2 menos x vezes 2 mais x, concorda comigo? Sim. Então, né, por quê? Porque a quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b, tá bom? Sim. Isso. Então tá bom, tá aí. Agora, coisa boa, por quê? Porque cortou, né? Você vai pensar, professor, mas não tem nenhum igual. Tem, ó. Sim. Porque o que que acontece? Tu pode, por exemplo, ver que isso aqui é igual a esse aqui, só com o sinal trocado, né? É x menos 2. Isso aqui é 2 menos x. Então o sinal tá trocado. Certo? Sim. Então se tu, ó, eu não vou nem falar muito sobre isso, eu só vou dizer que sobrou menos 1 em cima. Porque, né, para que eles ficassem igual, tinha que estar multiplicado por menos 1. Não é mesmo? Sim. Isso aí. Então, x menos 2, né, é a mesma coisa que menos, abre parênteses, 2 menos x. O cara que tá aqui em cima, x menos 2. É a mesma coisa que menos, abre parênteses, 2 menos x, que é igual ao cara que tá embaixo. Então, por isso que eu corto e sobra o menos. Sobra o menos 1. Ok? Sim. Então tá bom, foi isso que eu fiz. Depois você pode rever na gravação aí, tentar fazer de novo, né? Se tu tentar fazer de novo sozinho, eu tenho certeza que vai dar boa. Se tu só ver eu fazendo, não vai adiantar, porque a gente não aprende vendo, a gente aprende fazendo. Senão, eu pegaria um vídeo aí de, sei lá, eu já fiz pós-doutorado, então não tem muito exemplo que eu posso dar, mas eu poderia pegar um vídeo de medicina, por exemplo, e já ir já fazendo uma operação, né? Não tem como. Pode crer. Pronto, então agora, ó, não tem mais indeterminação. Antes, se eu colocasse o 2 aqui, dava 0 sobre 0 de novo. Agora não vai mais dar, né? Se tu jogares o 2, vai ficar menos 2, menos 4, mais 1 sobre 2 mais 2. Então vai ficar menos 6 mais 1 quarto. Tá bom? Essa é a resposta. Menos 6 mais 1 quarto. Ou menos 23 quartos. Ô, louco. Ô, louco. Tá certo isso, Arnaldo? Não tava esperando uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Caraca, então não tem limite, né? Porque esse último cara não ficou igual. Aham.
Beleza. Que pena, né? Porque 23. Eu pensei, será que eu errei alguma coisa? Mas acho que eu não errei. Eu, pelo menos, se eu errei algum sinal em algum lugar, assim. Mas acho que não errei. Se eu errei o sinal aqui. Eu errei o sinal aqui, vamos ver. Fica positivo, vai para lá negativo. Fica negativo, vai para lá positivo. Eu tive que Menos multiplicar ali. 16. Fica positivo, vai para lá negativo. Não, é isso mesmo. Fica positivo, vai para lá negativo. Aqui fica negativo, vai para lá positivo. Então fica mais 16. E daí sobra menos 2. Tá certo, tá tudo certo. Então não tem limite, tá? Porque o último cara não bateu. Os limites têm que ser iguais pela esquerda e pela direita, tá bom? Ok. Então não bateu, unfortunately. Muito bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tudo bem, tipo as respostas que eu Divisão de consigo. polinômio, infelizmente, é ainda mais complicado, porque é matéria de fundamental, tá? A gente aprende no Brasil isso no 7º ano. Pois é. Eu Pois estudava é. em escola do interior do Goiás. Eu nunca dividi polinômio na vida. Pois Já é, não treta, gostou né? muito agora. Complicado. Complicado. É complicado, mas tamo aí, né? Tamo aí pra te ajudar, não se preocupa com isso. Eu só tô te dizendo pra tu, tipo, ficar ligada, entendeu? Aham, As coisas sim. na escola e tal, que os caras vão pensar, não vão querer muito te ajudar com isso. Muito bem. Bem, é isso, né? Ah, agora, o que que nós temos aqui? Temos pouco tempo, mas dá pra gente conversar sobre a última. A última é o tal do teorema do Bolzano, Bolzano-Cauchy. Sim. O que que é o teorema de Bolzano-Cauchy? Já não tem a ver com as coisas lá de cima, tá? Já é outra história. Não tem a ver porque é f de x mais 7, no intervalo menos 3 a 1. Tá, o intervalo menos 3 a 1, ele está todo menor que 2. Então a gente tem que utilizar essa equação aqui, a primeira. Porque de menos 3 a 1 é tudo menor que 2. Então usa a primeira, Aham, certo? Beleza. certo. Então, não vai envolver muita coisa da outra conta, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir um outro arquivo aqui. Daí fica para aqui, 7 igual a menos 2x. O teorema de Bolzano já é outro assunto, assim, completamente diferente. Vou fazer tu ficar meio maluca se eu começar a explicar esse negócio, tá? Ok. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, que eu vou te mandar um material aqui. Deixa eu mandar antes que eu me esqueça, senão eu vou me esquecer com certeza. Que tem a explicação sobre o teorema de Bolzano-Cauchy, tá? Tu pode pegar para ler ele. E o legal é que essa apostila aqui de cálculo que eu tô te mandando, ela é bem detalhada, assim, ela vai. Quer dizer, não é bem detalhada, ela é bem direta ao ponto. Ela não se perde em detalhes bobos, vamos dizer assim, só nos detalhes importantes. Então lá tu vai procurar o teorema de Bolzano-Cauchy, mas ele basicamente tem a ver com derivada, tá? Então tu vai ter que aprender a derivar, que daí já é outro assunto que não tem como aprender assim em menos de 10 horas de aula. Dá, pra ser sincero, assim, o Basications tu pode aprender em 4 horas comigo, assim. Só que tu tem que estar boa do resto da matemática, entendeu? Aham. É isso, bem, eu não tenho mais o que passar pra ti, né? Não tenho como resolver essa conta aqui em 4 minutos. Mas é isso aí, ó. Além disso, tu tá com alguma outra dificuldade na escola, assim, além do cálculo? Não, tá sendo em limites. A gente tá estudando combinatória e probabilidades. Os portugueses, por algum motivo, Fora, adoram isso. Eles fora adoram isso, a gente tá combinatório. estudando. Inclusive, hoje eu tenho uma composição de combinatória. Caramba, combinatório é treta. Tu tem algum material bom, algum livro? Eles te passaram algum livro, alguma coisa assim? Tem o livro da escola, que é o da. Todos têm, né? O mesmo. Aham, eu tenho uns PDF aqui que pode te ajudar. Talvez, né? Vai que tu vai no banheiro e tem o PDF lá no teu celular. Tá ótimo. Eu vou te mandar ele aqui. Eu adoro esse livro. Eu uso ele para aprender também, porque às vezes os combinatórios têm umas interpretações muito loucas, sabe? Eu não consigo fazer a Tem. interpretação. Daí eu preciso apelar. Então eu apelo para esse livro. Deixa eu te mandar ele aqui. Math Plus, cadê essa desgraça? Deixa eu pegar aqui. Cara, é tanto livro que eu me perco. Ah, é o livro
Matemática, nossa, que nome mais criativo. Matemática. Eu vou te mandar o link, porque é um link, tá? Tu tem que aceitar, tu tem que Ok. pedir para acessar, porque senão eu não consigo gerar para ti e tal. Beleza? Daí eu vou te mandar o link, é só tu aceitar que já era, Ok. beleza? Então eu recomendo que tu baixe ele, deixe no teu celular, que vai te ajudar bastante, tá bom? Ok, muito obrigada. E Nossa, é eu isso. acho da hora. Daí, pô, espero ter ajudado, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Sim, sim. E é isso. Daí depois eu vou te mandar um linkzinho lá pra você me avaliar no Super Prof, beleza? Ok. Tá bom, agradeço demais aí. Qualquer coisa é só me chamar. Valeu! Ok, obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom.